José Ricardo Severo, direto de Brasília, da FEPLANA, em parceria com a Canasol, semanalmente trazendo notícias do setor agropecuário da capital federal. Dando continuidade às entrevistas que estamos realizando nos 80 anos de aniversário da FEPLANA, entrevistando personalidades de grande importância para o nosso setor, hoje nós estamos aqui com o deputado Sérgio Souza, deputado presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária e um profundo conhecedor do setor agrícola, um profundo lutador, batalhador por questões da agricultura. Tudo bem, deputado? Tudo bem, José Ricardo, obrigado. Estamos aqui à sua disposição para conversar com esse setor que é gigante, que temos o maior orgulho dele, que é o setor sucroenergético do nosso país. Deputado, eu queria começar com essa nossa entrevista, o senhor explicando para os internautas, para o nosso público, o que é a FPA, o que é a Frente Parlamentar da Agropecuária e como ela interage com o Congresso Nacional com questões importantes para o setor agropecuário. Zé Ricardo, vamos lá. Vamos lá. Muito boa pergunta, uma oportunidade de falar um pouco do que nós fazemos e do que significa este nosso trabalho através da Frente Parlamentar da Agropecuária. O Congresso Nacional ele é uma casa de minorias. É a minoria que defende o agro, a minoria que defende as religiões, que defende as etnias, que defende a opção sexual e por aí vai, né? Então, o Congresso Nacional é uma casa de minorias. E para você avançar pautas que interessam aos como o Caiado, como o Moacir Miqueleto e outros tantos parceiros tiveram a ideia lá no passado de criar uma frente parlamentar agropecuária para você discutir as pautas específicas do setor. E ali convidaram algumas entidades, no início, a participar com o fornecimento de informações. E aí outras entidades começaram a perceber que poderiam ajudar e também teriam um resultado promissor no seu setor, começaram a aderir. Hoje nós somos uma frente parlamentar com mais de 300 parlamentares, entre senadores e deputados, e nós temos por trás um Instituto Pensar Agro, formados pelas entidades nacionais em defesa setorial do agro, que nos dá o suporte técnico, o suporte das demandas e nos ajuda aí nos estudos necessários. Isso faz com que nós, da Frente Parlamentar Agropecuária, sejamos uma frente das maiores, se não a maior, do Congresso Nacional, mas não pela quantidade de parlamentares a ela afiliados, mas sim pela capacidade de entrega, capacidade de resolução dos problemas. Porque quando temos um companheiro mais, tenho muito orgulho de presidir esta entidade e não só pela importância dela, mas pela capacidade de entrega. E a entrega sempre é para melhorar as condições do nosso setor produtivo, do agronegócio, da agropecuária brasileira, e isso faz com que tenhamos mais emprego e mais renda no bolso do brasileiro. Excelente, deputado. A gente que está aqui em Brasília conhece muito o trabalho que vocês realizam, os deputados da Frente Parlamentar, o Instituto Pensar Agro, e a agricultura está se transformando, né, deputado? Não só da porteira para dentro, mas também da porteira para fora. Então, está existindo novas leis que estão adequando a atividade agrícola para a sociedade. Você vê questões ambientais, questões sociais. Hoje, o produtor cumpre essas questões e muito por conta da legislação nova, muito por conta das ações da Frente Parlamentar da Agropecuária. E não é só isso que tenha ocorrido. Muitas legislações, às vezes micro e grandes legislações. E a Frente Parlamentar
e o senhor sempre à frente dessas questões. O senhor poderia citar algumas questões, o que está mudando na legislação hoje do setor agropecuário? José Ricardo, muito boa a sua pergunta e uma oportunidade de nós colocarmos aqui para aqueles que vão nos assistir, entender um pouco do nosso trabalho, mas o porquê da importância de algumas pautas. Nós precisamos de 2 pilares, pelo menos, para nós garantirmos uma agricultura, uma agropecuária que seja sustentável e que tenha perenidade. Nós precisamos, primeiro, de segurança jurídica. Se nós não tivermos segurança jurídica, nós não teremos contratos sólidos. Se não tem contrato sólido, nós não teremos mercado. Precisamos entender que o Brasil é um gigante produtor de alimentos. Isso faz com que nós tenhamos excedente, e esse excedente nós precisamos vender. Agora, nós temos que vender com segurança jurídica. Um outro pilar que nós temos que colocar é a segurança alimentar. Nós entendemos isso, a segurança e a necessidade dos brasileiros, um país do tamanho do Brasil, com uma população de 215 milhões de habitantes, ainda termos pessoas passando fome, aí é um problema de governo, de Estado, mas nós também temos responsabilidade em buscar ajudar na formação de políticas que venhamos a retirar essas pessoas que estão à margem da sociedade para vir integrar de forma digna. Então, nós temos que pensar na segurança alimentar dos brasileiros e também do planeta, que nós vamos aumentar o crescimento demográfico da população global até 2050 em 2 bilhões de seres humanos, a mais que nós temos hoje. E haverá ainda o advento da inclusão social de pessoas que estão à margem e que passam a integrar o consumo. No Brasil, em números como esse que eu falei há pouco, mas imagine isso na China, que ainda tem 500 milhões que não estão integrados ao consumo, e imagine isso na Índia, que tem mais de 1 bilhão de pessoas que não estão integradas ao consumo. Se você coloca isso ao redor do planeta como um todo, nós temos mais 2 bilhões de seres humanos para serem integrados ao consumo. Com 2 que vai crescer, 4 bilhões. 4 bilhões de seres humanos a mais para se alimentar e integrar ao consumo é mais do que 50% de necessidade de alimentos do que nós produzimos hoje. Ou seja, vamos ter que crescer em 50% até 2050 e o Brasil será responsável pela metade disso. Nós alimentaremos até 2050 mais 1 bilhão de seres humanos. Não há como você pensar isso tudo sem segurança jurídica, segurança alimentar e um terceiro pilar, que é o da sustentabilidade. Tem que fazer isso de forma que seja sustentável, cuidando e preservando o meio ambiente. E nós temos algumas pautas para dar essa segurança jurídica. Por exemplo, nós temos a questão da regularização fundiária. Se você não der título ao cidadão que tem direito ao título, qualquer supressão de vegetação que ele fez nos últimos 50 anos em cima daquela propriedade que ele foi colocada lá, muitas vezes pelo próprio governo, ele fez de forma ilegal. E aí fica a nossa imagem de desmatamento e queimadas ilegais. Nós temos que ter pautas como a desmatamento ilegal zero, queimadas ilegal zero. Uhum. E essas pautas estão no Congresso Nacional. Temos, por exemplo, a Lei do Alimento Mais Seguro. Qual é a Lei do Alimento Mais Seguro? É uma lei mais moderna para autorização de liberação de novas moléculas de produtos químicos que serão usados nos defensivos agropecuários. Esses produtos que já são utilizados na Argentina, no Paraguai, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil chega a demorar 10 anos a liberação de uma nova molécula. Isso, com essa velocidade da tecnologia, faz com que nós fiquemos atrasados. E, na grande maioria das vezes, essa nova molécula ela é muito mais eficiente e menos nocivo ao meio ambiente. Então, nós temos aí uma possibilidade de avançar. Por isso que nós chamamos de Lei do Alimento Mais Seguro. Nós temos o licenciamento ambiental, que destrava em muito as obras de infraestrutura do país,
reduzindo o custo das obras, aumentando a velocidade das suas confecções. Isso diminui, inclusive, o custo de produção, o custo Brasil. Nós temos a questão ainda do marco legal, do marco temporal, da questão e das condicionantes das demarcações de terras indígenas. Não que nós sejamos contra índios, de forma alguma. Nós queremos que o índio tenha direito de explorar o seu território e viver honestamente e dignamente em cima do seu território. Nós não queremos que o índio fique numa esquina de uma cidade, numa rodoviária, às margens de uma rodovia, mendigando um centavo para poder comer. Nós queremos que o índio tenha condições. Lógico que teremos que dar ao índio aquilo que ele tem direito e dar ao produtor rural, ao proprietário, aquilo que ele tem direito. Precisamos criar regras claras nesse sentido, até mesmo para nós não ficarmos à margem de uma interpretação do Poder Judiciário, que quando muda a sua composição, muda a sua interpretação. Temos que colocar isso dentro da Constituição, é importantíssimo, mas se não fizermos dessa forma, faremos por projeto de lei, como aquele que está tramitando na Câmara dos Deputados. Então, entre essas e outras pautas, por exemplo, José Ricardo, você pega a lei do FUST, ela é maravilhosa. Não entendo o que tem telecomunicações, tem a ver com agricultura. Nós criamos um mecanismo que vai fazer com que as empresas de telecomunicações agora, com a licitação do 5G, em pequenas comunidades, em áreas rurais, assim por diante. Porque hoje, do jeito que está, uma operadora ela só quer onde tem gente que pega o celular e usa o dia inteiro. Ela não quer colocar lá no interior do país, onde poucas pessoas têm celular, mas ela pensou e percebeu de que tem poucos celulares, mas tem muitas máquinas. E estas máquinas vão ter e têm muitos chips, e os chips vão começar a se conversar aí com o 5G, que é a grande revolução da tecnologia, né? Então, entre essas e outras, são as pautas que nós estamos como prioritárias no Congresso Nacional. Pois é, deputado, é muito trabalho, é muita coisa para resolver. O 5G, então, ainda bem que vocês estão vigiando esse 5G para beneficiar o interior do país, né? Vai haver com o 5G uma transformação gigantesca da agricultura. Deputado, mas agora estamos terminando a nossa primeira parte da sua entrevista. Muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua retidão e estar sempre envolvido com as coisas certas para o nosso país. Deputado, até semana que vem. Muito obrigado. Muito obrigado, José Ricardo. Um abraço. Que Deus abençoe a todos.